Eu lembro-me que para ir à escola punha umas sandálias, que aquelas sandálias eu já punha ferros. Nos cantos, arrebentados. Mas para eu poupar aquelas sandálias, eu preferia sair de casa a pé. Descalço? Descalço, sim, descalço. Um dos momentos mais marcantes foi no período que eu estava a frequentar a 6ª classe. Exatamente. Na 6ª classe, na escola primária completa de 2º grau, na escola primária Machantuene, sim. Marcante porque aqueles negócios que eu fazia de vender petróleo e vender amendoim já não estava a dar, já não eram sustentáveis. Até porque algumas pessoas nessa altura já tinham corrente elétrica. Já tinham corrente elétrica, então aquilo já não era sustentável. Então é quando eu adotei outro sistema. Como na zona havia falta de água, algumas famílias necessitavam desse líquido precioso. Então eu voltava da escola, percorria uma longa distância para a fontenária pública para tirar a água e ir vender. E cartavas com bidão de 20 litros? Bidão de 20 litros, 20 litros, 25 litros. Sim. Então, em troca, eles davam uma caneca de arroz, podiam me dar mais um púcar de amendoim, ou tiravam, se calhar, em algum momento, 2 peixes para eu ir dar à minha mãe para poder confeccionar. Exatamente. Agora, eu digo, chamo isso de momento marcante porque eu passei momentos complicadíssimos na escola. Nessa altura já a escola havia introduzido o sistema do uniforme escolar. Exato. E a roupa, a calça que eu trazia, confesso que já era difícil para distinguir a cor. Ela já tinha perdido a cor. Perdido a cor. Portanto, lavar, engomar, lavar, engomar. Tudo. A camisa já sempre, dou graças a Deus, nunca fui à escola tão suja assim, mas a própria roupa já alguém conseguia notar que já estava degradada. Mas esse momento foi marcante para mim, por quê? Porque lá na escola, na sala de aulas, independentemente desses problemas, até os colegas até zombavam comigo porque tinham lanche. Tu não tinhas? Eu não tinha, mas era normal, numa das disciplinas de biologia e português, era normal fazermos uma avaliação, toda a turma, todos terem negativas. E a máxima nota ser 16, 17, 18, 19. Português andava aí 16, 17. Mas biologia eu até tirava 19. Até o professor gozava comigo aqui porque faltou uma vírgula. Então, aquilo foi marcante para mim. Eu tomei a decisão e eu vi que vale a pena lutar. Vale a pena investir. Então, foi marcante porque no primeiro semestre eu já intencionava desistir. Porque na escola os colegas riam-se de mim, porque aquele menino que anda sujo. Mas há uma coisa que eu não consegui resolver no princípio, que é a timidez. Por causa dessa coisa de estarem a gozar comigo, zombar, mandar piadas, eu era tímido. Às vezes eu não conseguia ser voluntário na sala, ficava no meu cantinho. Mas alguns professores, porque já sabiam que nas avaliações tirar notas altas, depois de colocarem questões para os restantes da turma e não conseguir responder, os professores já apontavam. E eu sempre, na minha timidez, conseguia dar sempre uma boa resposta, a resposta correta. Então, esse para mim foi um momento muito marcante. Muito marcante, porque até alguns que zombavam de mim, no fim, depois vieram ao meu encontro. Ficavam próximos de mim porque queriam uma ajuda ali para eu fazer um trabalho. Uma avaliação em que os professores davam para se fazer em 90 minutos, eu conseguia fazer em 30 minutos. Responder, depois ficar. Ficar assistindo os outros que gozavam consigo. Mas tens outro momento marcante nessa classe, só para passarmos para do ensino primário do 2º grau? Ensino primário, sim. Quando passei de classe da 6ª para a 7ª classe, foi um dos melhores alunos da escola. Foi um dos melhores alunos. Um dos momentos marcantes para mim, quando estava na 7ª classe,
é a questão de, bem, na fase final, na fase terminal, eu lembro-me de um dia que chorei na escola, porque eles no fim disseram que os melhores alunos devem passar para a escola para fazer ensino técnico profissional. Sim. Eu chorei por quê? Chorei porque sabia, já ia recebendo informações de outros que já estiveram passando, que é necessário ter condições, porque lá tem que ter aqueles equipamentos, materiais para estar no ensino técnico. Então eu chorei porque já estava a me imaginar, a pensar que seria o meu fim. Eu não ia conseguir fazer o ensino técnico profissional. Então é quando eu pedi a direção da escola, eu disse, peço para me direcionar, talvez para fazer um curso de formação de professores, ou então para fazer ensino geral. Sim. E aí como é que foi a resposta da direção? A resposta da direção, na altura, a direção acatou, e mais tarde fui direcionado para fazer ensino geral na escola secundária da Matola. Ok. Sim. Apesar de que a idade não ajudava muito, lá consegui vaga só para estudar no curso noturno. Sim. No curso noturno. Porque essa história da idade também tem a ver com um momento inicial, porque iniciei tarde a escola devido à guerra. Sim. A guerra civil. A guerra civil, porque a minha mãe, no instante, no passado, meu pai separou-se da minha mãe, foi ter a casa 2, não é a casa 2, mas essa casa 2 eu agradeço muito, porque se estou aqui também essa casa 2 ajudou, foi importante. Eu era criança, então naquele momento em que aqueles soldados andavam de casa em casa, matavam crianças, a minha mãe reconquistou o meu pai, porque tinha um objetivo. Porque o meu pai com essa tal segunda esposa viviam numa zona em que os soldados não atuavam. Os bandidos armados, sim, os bandidos armados não atuavam. Então, a minha mãe analisou, disse que vale a pena chamar essa senhora, que é rival, pediu a ela, disse, olha, peço para você ficar com meu marido, mas leve os meus filhos para poderem escapar. Então, naquele período, a partir dos anos 89, 90, 91, eu estava aqui. Sim, eu estava do lado dessa tal madrasta. Então, aí também não se pensava muito em matricular para a escola. Então, isso fez-te atrasar um pouco? Sim, fez-me atrasar, mas vale a pena, porque os que ficaram lá não conseguiram. Sim. Tudo bem. Agora, passou para a 8ª classe. Sim. Uma outra fase. Obviamente que a 8ª classe não fez no Marcantone, foi fazer uma escola secundária em que, bom, quero acreditar que estava no meio urbano com outras pessoas, você no meio de dificuldades e tais pessoas já com condições um pouco melhores que as tuas. Sim. Como é que tu te sentiste nesse momento? Tendo em conta que antes tu foste gozado, zombado, discriminado. Agora estás num meio em que as pessoas estão desenvolvidas, têm swag, como dizem atualmente. E você continuava com aquela tua humildade, tua pobreza e tudo mais. Bem, foi muito difícil, confesso. Não foi fácil. Até para mim já o ensino secundário foi mais difícil comparando com o ensino primário, porque também o nível de maturidade no ensino primário não era tão assim. Sim. Agora, no primeiro ano, 8ª classe, fiz matrícula. Eu lembro-me, alguém da minha família teria me aconselhado a deixar de estudar. Dizer que é melhor deixar, porque, olha, a escola secundária da Matola fica longe da residência onde eu residia. Agora, para sair de lá às 21 e tal, 22, para voltar para casa, existem muitos bandidos, e de facto existiam muitos bandidos, era verdade. Então alguém da família aconselhou-nos que é melhor deixar. Depois de eu ter andado na primeira semana,
na primeira semana. Então eu disse, ok, deixar? Não, não vou deixar. Yeah. Não vou deixar porque o meu sonho é ser alguém. Eu tinha o sonho na altura, eu disse, eu quero ser arquiteto, ou tenho que trabalhar na área de direito. Bem, eu tinha essa confusão ainda na minha cabeça, mas eu não queria perder o foco. Okay. Então fui continuando a ir à escola. Um belo dia na escola, na hora do intervalo, já conheci o nome da diretora da escola. Interceptei a diretora no corredor. Então, de propósito, as pessoas foram dizer, sai. Eu interceptei, saudei a diretora. De repente chorei. Muita ousadia. Sim, chorei. A diretora ficou já atenta, deu-me ouvido. Eu disse, estou a estudar à noite, curso noturno, por causa da idade. Sim. Mas vivo longe. E a família está a me obrigar a deixar de estudar. Porque tem medo, já que existem muitos bandidos. A diretora da escola olhou para mim. Semana seguinte mandou fazer um levantamento. Eu creio que não foi apenas na minha turma, em outras turmas também, procurar saber a proveniência de cada um e procurava saber também a expectativa, quer dizer, se alguém queria mudar para o curso diurno ou não. Então ali, depois a direção decidiu, todos os alunos que nasceram no ano de 84, 1984, podiam passar para o curso, para o período laboral. De dia. E assim eu entreguei o nome e passei a entrar no curso diurno. Mas também já lá no curso diurno arrependi-me. Porque embora havia escapado dessa fúria, dessa coisa para não encontrar bandidos, sei lá assim, mas sofri discriminação. Estava numa turma em que a maioria, quase todos, tinham lá condições de lanchar na cantina, e não era qualquer lanche. Exato. Outros iam à escola de carro, quem ia deixar lá eram carregados, e você olhando para o trás, o uniforme, quer dizer, estavam bem limpinhos, uniforme novo. Exato. E as minhas camisas são aquelas que eu trazia do ensino primário, apenas só troquei o bolso, o timbre da escola. Sim. As minhas calças eram aquelas calças bem cansadas, que já não podia se notar a cor. Sim. Na parte frontal, na parte da frente, pronto. Eu lembro-me que para ir à escola punha umas sandálias, que aquelas sandálias eu já punha ferros. Okay. Nos cantos, arrebentados. Mas para eu poupar aquelas sandálias, eu preferia sair de casa a pé. Descalço, sim, descalço. E vendo que a entrada da escola está ali, eu punha e entrava imediatamente para a casa de banho da escola. Sim. E para o banheiro. Chegar lá, lavar o banheiro, arranjava um paninho que eu metia na pasta, limpava os pés, limpar aquela poeira e entrava na sala. E na sala, em algum momento eu tinha receio de sair até intervalo. Sim. E levantar toda hora. Tinha que sentar ali. Para poupar as sandálias. Sim. Sandálias, e para os outros não poderem verem a minha desgraça. E como se não bastasse, eu preferia entrar cedo, ser um dos primeiros a entrar na sala, ficar na manhã no carteiro e ser o último a sair. Sim. Então este é um dos momentos que eu passei no ensino secundário. E só para acrescentar, um dos momentos que me marcou no ensino secundário, eu lembro-me que há um dia que eu saí de casa às 2 horas de madrugada, porque eu entrava de manhã. Então era uma noite de lua cheia, então aquela intensidade, aquela luz atrapalhou-me. Então eu saí àquela hora das 2 e praticamente, não, até devia ser 1 e tal. Praticamente quando percorri da minha casa até a escola a pé, não cheguei de cruzar com alguém,
Então, já chegar na escola, questionei-me. Alguma coisa não está bem aqui. Sim. Só vi ali gatos e cães. Alguma coisa não está bem. Quando cheguei na escola, apanhei lá um velho, um senhor idoso, um guarda. Sim. Olhou para mim, acabei chorando, acolheu-me, fiquei lá, colocou-me na casinha, fiquei lá até já amanhecer, ou chegar àquela hora normal e pronto. Então esse dia foi um dia um pouco que me marcou, marcou-me muito, sim. Não só na oitava? Sim, sim. De uma forma geral, posso dizer que tive vários momentos. Um dos momentos foi quando eu estava a fazer a 10ª classe. Fiz algo que talvez, não sei se é ético ou não. Por causa de falta de condições, eu sempre fui um aluno, um estudante brilhante. Sim. Em termos de notas, do aproveitamento. Então, estudei com no meu grupo de estudo eu tinha ali umas miúdas que não entendiam nada. Não pescavam nada e não entendiam nada mesmo. Então, em algum momento eu fazia a minha prova em 20 minutos. Depois daquela coisa de cabular aí, quando o professor piscasse o olho, eu puxava a prova de uma delas, mudava a caligrafia. Escrevias para elas? Sim, escrevia, respondia e eu tinha atenção. Eu, a fazer meu teste, eu estava convencido de que aqui, se calhar, há sítios que eu tinha dúvida de passos, mas eu sabia que aqui um 16, um 17 vai sair. Mas eu fazia de propósito, cometer alguns erros, porque eu dizia, este não pode ter a mesma nota. Comigo não. Então eu fazia aquilo, pronto, e entregava. Depois pegava a prova de uma outra, fazia. E o contrato era, na hora do intervalo, já pagavam lanche, contavam comigo. Em algum momento eu dizia que não quero lanche. Esse momento marcou-me muito. Eu dizia, não quero lanche. Eles perguntavam, o que é que quer, Jorge? Eu dizia, não, a hora de saída, vamos juntos. Eu saía com elas. Muitas delas viviam mesmo na zona da cidade da Matola. Então eu parava nas ruas, elas entravam lá dentro, abriam a geladeira lá, tinham que furtar lá peixe, farinha ou arroz, metiam na pasta e vinham me dar. E eu levava aquilo para casa. E eu chegava a dizer à minha mãe, ela chorava, perguntava, filho, onde é que você apanhou? Então eu explicava, olha mamãe, eu fiz trabalho para algumas colegas e me deram em troca. Então aí o contrato, eu já nem queria lanche, mas queria ajudar lá em casa. Lá em casa. Então, elas já passávamos a fazer o contrato. Quando davam nos trabalhos em grupos, elas não faziam. TPC, elas não faziam. Eu fazia TPC para eles e, por fim, elas traziam uma pasta com arroz, sei lá o que, para eu depois levar para casa. Vocês sabem por que as mulheres ultimamente comportam-se mal?